Uma das maiores atrizes da história do Brasil. 4 décadas de performances viscerais que fizeram o país parar. Prêmios acumulados, teatros lotados, personagens inesquecíveis gravados na memória coletiva. Mas hoje, aos 66 anos, Cássia Kiss vive praticamente invisível no mesmo meio que a glorificou. Não foi doença que a tirou dos holofotes, não foi perda de talento, foi algo que, de certa forma, dói ainda mais. Escolhas que custaram tudo que ela havia construído. Existe um preço brutal para quem decide permanecer inteiro em um mundo que exige fragmentação. E Cássia pagou esse preço por completo. Colegas de décadas que viraram estranhos, convites que simplesmente pararam de chegar. Um telefone que antes tocava sem parar agora guarda longos silêncios. Como uma atriz genial, aclamada pela crítica e adorada por milhões, se tornou persona non grata na própria classe artística. O que acontece quando o talento inquestionável se choca com convicções que ninguém perdoa? Por que a mulher que sobreviveu ao câncer não conseguiu sobreviver ao ostracismo social? Mas antes de entendermos a queda, precisamos voltar na história. Porque o palco de Cássia Kiss não começou sob holofotes glamurosos, mas sob a luz fria de uma infância que ninguém escolheria viver. Nascida em 1958 no Rio de Janeiro, Cássia Kiss Magro cresceu em uma família de classe média que carregava o peso silencioso das expectativas não cumpridas. Seu pai, um homem de temperamento difícil, oscilava entre a ausência emocional e explosões de rigidez que marcaram a infância da menina como cicatrizes invisíveis. A mãe, figura mais suave, tentava equilibrar a dureza do lar, mas a dinâmica familiar deixou em Cássia uma sede insaciável por aprovação. Um vazio que nem os abraços maternos conseguiam preencher completamente. Anos depois, ela confessaria com dolorosa honestidade: cresci sentindo que precisava provar que valia alguma coisa. Ainda adolescente, Cássia descobriu no teatro não apenas uma paixão, mas um refúgio. Nos palcos improvisados de grupos amadores do Rio, ela encontrou o que faltava em casa. Um lugar onde suas emoções não apenas eram aceitas, mas celebradas. Onde a intensidade que assustava outros adolescentes tornava-se combustível para personagens que ganhavam vida sob suas mãos. Nos anos 1970, o Brasil vivia sob a ditadura militar, e o teatro era um dos poucos espaços de resistência e verdade. Cássia mergulhou de cabeça nesse universo underground, frequentando oficinas, assistindo espetáculos em porões, absorvendo tudo como uma esponja desesperada por significado. Mas o caminho não foi suave. Jovem, sem conexões na indústria, ela enfrentou portas fechadas, diretores que duvidavam de seu talento, colegas que a viam como intensa demais para papéis convencionais. Audições terminavam em silêncios constrangedores. Oportunidades escorregavam entre os dedos como areia. Havia noites em que Cássia voltava para casa questionando se tinha realmente talento ou apenas uma teimosia irracional. Eu não era bonita nos padrões da TV. Não era comportada nos padrões do teatro comercial. Eu era diferente. Ela recordaria anos depois, com a voz embargada de quem ainda carrega a dor daqueles dias. A virada começou lentamente, quase imperceptivelmente. Pequenos papéis em peças experimentais. Uma fala aqui, uma cena ali. Mas quem a via no palco não esquecia. Havia algo na forma como ela habitava os personagens. Como se despisse a própria alma e vestisse outra, completa, verdadeira, crua. Diretores mais atentos começaram a notar. Aquela menina tem fogo, sussurravam nos bastidores. E Cássia tinha mesmo. Um fogo alimentado por anos de rejeição, pela fome de provar seu valor, pela necessidade desesperada de transformar dor em arte. No final dos anos 1970,
Seu nome começava a circular nos círculos teatrais cariocas, não como estrela, mas como promessa. Uma atriz que não tinha medo de mergulhar nos abismos mais escuros da condição humana, que não suavizava, não embelezava, não mentia. O palco tinha se tornado seu lar, e Cássia, a menina que cresceu buscando aprovação, estava prestes a descobrir que seu maior dom não era agradar. Era confrontar, provocar, revelar verdades que outros preferiam esconder. A década de 1980 foi o palco da explosão de Cássia Kiss. No teatro, ela se jogou em montagens que exigiam tudo: corpo, voz, alma. Em peças como Navalha na Carne e A Falecida, de Nelson Rodrigues, Cássia entregou performances tão viscerais que o público saía dos teatros tremendo, como se tivessem testemunhado confissões reais, não ficção. Críticos que antes a ignoravam, agora escreviam em letras garrafais: Cássia Kiss é uma força da natureza. Prêmios começaram a chegar. Troféus que ela segurava com as mãos ainda trêmulas da intensidade de cada apresentação. Mas a atriz sabia que aquilo não bastava. O teatro a consagrava, mas era a televisão que tornaria seu rosto inesquecível para milhões. Em 1985, a Rede Globo a chamou para integrar o elenco de Roque Santeiro, uma das novelas mais aguardadas da história brasileira. O papel era pequeno, mas Cássia o transformou em memorável. Cada cena, cada olhar, cada silêncio carregava o peso de uma atriz que não sabia fazer nada pela metade. Diretores notaram, o público notou, e as portas da TV finalmente se escancararam. Veio então Que Rei Sou Eu, em 1989, onde Cássia interpretou Crisélia, uma mulher atormentada, complexa, impossível de categorizar. Foi ali que o Brasil descobriu o que o teatro já sabia. Cássia Kiss não interpreta personagens. Ela os incorpora com uma verdade que desafia qualquer distinção entre atriz e papel. Mas foi em 1990, com Rainha da Sucata, que Cássia cravou seu nome na história da teledramaturgia brasileira. Como a vilã Maria do Carmo, ela entregou uma das performances mais intensas já vistas na TV. Não era a vilã caricata, era a mulher real, ferida, manipuladora, desesperada por controle em um mundo que sempre a havia desprezado. O Brasil parava para assistir. Cássia roubava a cena de qualquer um. Suas explosões dramáticas viravam assunto nacional. E pela primeira vez, ela não era apenas reconhecida, era idolatrada. Os anos 1990 consolidaram Cássia como realeza da dramaturgia. O Dono do Mundo, em 1991. Fera Ferida, em 1993. A Indomada, em 1997. Em cada novela, ela escolhia papéis que a desafiavam, que a quebravam, que a obrigavam a mergulhar em trevas psicológicas que poucos atores ousariam explorar. Prêmios se acumulavam. Melhor atriz de teatro, melhor atriz coadjuvante, troféu imprensa, Associação Paulista de Críticos de Arte, Shell. Seu apartamento começava a ficar pequeno para tanto reconhecimento. Mas Cássia, com a lucidez cruel de quem nunca se iludiu com glamour, sabia que cada prêmio vinha acompanhado de um preço. Eu dava tudo de mim. E quando digo tudo, é literalmente tudo, ela confessou anos depois. Saía de cena esgotada, emocionalmente destruída. Chegava em casa vazia. O sucesso estava lá, inegável, sólido. Mas a solidão também. A intensidade que fazia dela brilhante nos palcos a tornava difícil na vida pessoal. Relacionamentos naufragavam. Amizades se desgastavam. E Cássia, cercada de fãs e holofotes, descobria que fama não aquece nas noites frias. Ainda assim, ela continuava. Porque era isso que sabia fazer.
transformar dor em arte. E a dor, como ela descobriria nas décadas seguintes, estava longe de terminar. Os anos 2000 chegaram com Cássia Kiss no auge absoluto de seu poder criativo. Em 2000, ela entregou uma das interpretações mais aclamadas de sua carreira em Laços de Família, como Alma, a mãe de Helena, interpretada por Vera Fischer. Não era protagonista, mas suas cenas tinham o peso de quem carregava décadas de verdade na bagagem. Foi também a era de ouro de sua parceria com a Rede Globo. Mulheres Apaixonadas, em 2003. Belíssima, em 2005. Duas Caras, em 2007. Em cada projeto, Cássia escolhia personagens que a maioria das atrizes evitaria. Mulheres complexas, moralmente ambíguas, psicologicamente fraturadas. E ela as entregava com uma maestria que desafiava qualquer tentativa de julgar onde terminava a atriz e começava o personagem. No teatro, sua estrela brilhava ainda mais intensamente. Montagens aclamadas, casas lotadas, críticas que a comparavam às maiores atrizes do mundo. Cássia não era apenas talentosa, era essencial, insubstituível. Uma artista cuja simples presença elevava qualquer produção a outro patamar. Mas o brilho dos holofotes esconde sombras profundas, e as de Cássia estavam crescendo. Em 2005, veio o primeiro golpe devastador: a perda de seu pai. Apesar da relação difícil, marcada por rigidez e distância emocional, a morte dele reabriu feridas antigas. Aquele homem cujo orgulho Cássia sempre buscou, mas raramente recebeu, agora estava para sempre fora de alcance. Não haveria mais chances de ouvir "Estou orgulhoso de você". Ela tentou mergulhar no trabalho para escapar da dor. Aceitou papéis cada vez mais demandantes, ensaios que consumiam noites inteiras, cenas que a drenavam até a última gota de energia emocional. "O palco era o único lugar onde eu não sentia o vazio", confessou mais tarde. Mas o corpo começou a enviar sinais de alerta que ela insistia em ignorar. Dores inexplicáveis, cansaço que o sono não curava, momentos de fadiga tão profunda que subir escadas parecia uma montanha intransponível. Os médicos recomendavam descanso. Cássia respondia, aceitando mais trabalho. Em 2008, outro golpe. Problemas sérios de saúde começaram a se manifestar. Diagnósticos confusos, exames intermináveis, tratamentos que roubavam sua energia sem garantir cura. Ela escondia do público, maquiando a fadiga, forçando sorrisos em entrevistas, mantendo a máscara de fortaleza que o mundo esperava dela. Mas nos bastidores, colegas notavam. Ela estava diferente, recordaria um diretor. Ainda brilhante, mas havia algo, uma fragilidade que nunca tínhamos visto antes. A solidão também pesava. Relacionamentos amorosos fracassados se acumulavam como cicatrizes. A intensidade que fazia dela genial na arte a tornava impossível na intimidade. Parceiros se afastavam, intimidados pela profundidade de suas emoções, pela incapacidade dela de ser superficial, leve, simples. "Eu nunca soube ser meio termo", Cássia admitiria anos depois. "Ou eu me entrego completamente, ou não me entrego. E isso assusta as pessoas." Prêmios continuavam chegando. O reconhecimento era unânime. Mas nas noites vazias de seu apartamento, cercada de troféus que não conversavam de volta, Cássia enfrentava uma verdade brutal. Tinha conquistado o mundo, mas perdido a si mesma no processo. E o pior ainda estava por vir. Em 2010, o inevitável finalmente aconteceu. O corpo que Cássia havia ignorado, explorado e exaurido por décadas, decidiu que não aguentaria mais silêncio. Durante os ensaios de uma peça, ela desmaiou. Não foi um desmaio simples, foi um colapso completo.
o tipo de queda que faz o tempo parar e o coração dos presentes gelar. Levada às pressas ao hospital, os exames revelaram a verdade que ela vinha empurrando para debaixo do tapete. Seu corpo estava à beira do colapso total. Exaustão crônica, sistema imunológico comprometido e sinais de algo muito mais sombrio que os médicos ainda investigavam. Semanas depois, veio o diagnóstico que ninguém quer ouvir: câncer. A palavra caiu sobre Cássia como uma sentença de morte. Não pela doença em si, mas pelo que ela representava. A perda de controle absoluta. A atriz que sempre comandou palcos, que moldou personagens com mãos de ferro, que nunca deixou nada escapar de seu domínio, agora estava nas mãos de médicos, protocolos, estatísticas. Pela primeira vez na vida, não havia roteiro a seguir. Não havia ensaios. Não havia segunda chance de fazer a cena de novo. Ela confessaria anos mais tarde, a voz embargada pela memória. O tratamento foi brutal. Quimioterapia que a deixava prostrada por dias, enjoos que roubavam qualquer resquício de apetite, queda de cabelo que destruía a vaidade que ela nunca admitiu ter. Mas o pior não era o físico, era o psicológico. Ver-se no espelho e não reconhecer o reflexo. Sentir-se fraca quando sempre foi sinônimo de força. Ela precisou parar. Pela primeira vez em 4 décadas de carreira ininterrupta, Cássia Kiss teve que dizer: não consigo. Contratos foram cancelados. Peças substituíram sua protagonista. O teatro, que sempre foi seu refúgio agora, parecia uma catedral distante, inacessível. Amigos próximos relatam que esse foi o período mais sombrio de sua vida. Ela, que sempre transformou dor em arte, agora sentia uma dor que a arte não alcançava, que não podia ser encenada, editada ou aplaudida. Houve momentos em que pensei em desistir. Cássia admitiria em rara entrevista anos depois. Não de viver necessariamente, mas de lutar. De acordar todo dia sabendo que teria que enfrentar mais agulhas, mais remédios, mais médicos me dizendo o que eu podia ou não fazer. A solidão se intensificou. Visitas diminuíram com o tempo. É assim que funciona com doença longa. As pessoas cansam de testemunhar sofrimento. O telefone tocava cada vez menos. E Cássia, a mulher que encheu teatros e paralisou milhões na TV, passava dias inteiros sem ouvir voz humana além da própria. Mas em meio ao abismo, algo começou a se mover. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse o mesmo fogo que a salvou da infância difícil. Talvez fosse simplesmente recusa em dar ao destino a satisfação de vê-la derrotada. Lentamente, dolorosamente, célula por célula, Cássia começou a lutar de volta. Não como heroína de novela, mas como mulher quebrada que escolhe juntar os cacos, mesmo sabendo que nunca ficarão perfeitamente colados. O câncer não definiria o final de sua história, mas a marcaria para sempre. A remissão veio em 2012, mas não como triunfo cinematográfico. Veio quieta, incerta, acompanhada de advertências médicas sobre recaídas, cuidados permanentes, fragilidade que nunca mais desapareceria completamente. Cássia havia sobrevivido ao câncer, mas não havia vencido ilesa. As cicatrizes eram profundas, algumas visíveis no corpo emagrecido, outras invisíveis na alma reconfigurada. Quando Cássia finalmente pisou novamente em um palco em 2013, não era mais a mesma mulher. Fisicamente, estava mais frágil, a voz ocasionalmente trêmula. O corpo, que antes se movia com autoridade absoluta, agora carregava hesitações. Mas havia algo novo em seus olhos, uma profundidade que só o sofrimento real, não o encenado, consegue esculpir. Ela escolheu retornar com A Gaivota, de Chekhov, interpretando Arkadina. Uma atriz envelhecida,
aterrorizada pela irrelevância. A ironia não passou despercebida, e Cássia entregou uma performance tão crua, tão despida de artifícios, que críticos escreveram: é impossível distinguir onde termina Arcádina e começa Cássia. O público que lotou o teatro naquelas primeiras semanas não foi apenas para ver atuação, foi para testemunhar ressurreição. E quando Cássia fazia sua reverência final, lágrimas correndo pelo rosto sem vergonha, a plateia não aplaudia apenas a personagem. Aplaudia a sobrevivente. Na televisão, seu retorno foi mais cauteloso. Pequenas participações especiais, papéis de menor duração. Ela não tinha mais estômago para as maratonas de gravação que antes encarava como rotina. Aprendi a dizer não, confessou em entrevista. Aprendi que tenho limites e está tudo bem. Essa nova Cássia surpreendeu muitos. A perfeccionista obsessiva agora aceitava imperfeições. A workaholic que nunca recusava projeto agora priorizava descanso, saúde, momentos de silêncio. Colegas notaram. Ela sorria mais. Não o sorriso forçado de quem performa felicidade, mas o genuíno de quem aprendeu a valorizar estar viva. Em 2015, ela aceitou um papel emblemático em Babilônia, novela da Globo que contava histórias de idosos. Como Beatriz, uma mulher lidando com perdas e recomeços, Cássia não precisou fingir. Cada lágrima era real. Cada momento de vulnerabilidade, autêntico. Foi também nessa época que Cássia começou a falar abertamente sobre a doença. Não para buscar pena, mas para desmistificar. Câncer não é fim de história, ela dizia em entrevistas. É capítulo difícil, mas você pode escrever outros depois. Essa abertura trouxe algo inesperado. Conexão humana. Cartas de fãs que também lutavam contra câncer começaram a chegar. Pessoas parando ela na rua não para pedir autógrafo, mas para agradecer por mostrar que dá para continuar. Pela primeira vez, Cássia percebeu que sua maior performance não estava nos palcos, mas na forma como escolhia viver. Mas a paz era frágil, porque enquanto o corpo se recuperava, outra tempestade começava a se formar no horizonte. Uma que não viria de doença, mas de escolhas que a afastariam do mundo que tanto amava. Cássia havia sobrevivido ao câncer, mas estava prestes a enfrentar algo que, de certa forma, seria ainda mais doloroso: o ostracismo social. A partir de 2016, Cássia Kiss começou a fazer algo que a classe artística brasileira raramente perdoa: expressar opiniões políticas que divergiam drasticamente do mainstream cultural. Em um meio historicamente progressista, Cássia assumiu posições conservadoras com a mesma intensidade absoluta que sempre trouxe para tudo na vida. Não foram sussurros discretos. Foram declarações públicas, entrevistas incendiárias, posicionamentos que caíam como bombas nas redes sociais. Ela criticou abertamente movimentos que a maioria de seus colegas apoiava. Defendeu causas que a esquerda cultural considerava indefensáveis. E fez tudo sem pedir desculpas, sem suavizar, sem calcular as consequências. As reações foram brutais e imediatas. Colegas com quem trabalhou por décadas a bloquearam nas redes sociais. Diretores que antes a idolatravam começaram a esquecer seu nome quando escalavam elencos. Grupos de WhatsApp da classe artística a expulsaram. Prêmios que antes pareciam garantidos começaram a ignorá-la sistematicamente. Foi como se eu tivesse morrido para eles, Cássia disse em entrevista dolorosa. Não por falta de talento, mas por ousar pensar diferente. A Rede Globo, sua casa artística por décadas, começou a distanciá-la. Convites pararam de chegar. Projetos nos quais seu nome era cogitado subitamente encontravam outras soluções de elenco. O silêncio era ensurdecedor. Não a demitiam formalmente, apenas a apagavam lentamente,
como se nunca tivesse existido. Para uma mulher que havia construído carreira inteira sobre pertencimento artístico, o ostracismo foi devastador. Mais doloroso que câncer, mais cruel que qualquer crítica negativa. Porque não atacavam seu trabalho, atacavam sua humanidade, seu direito de ter voz, sua existência no espaço que ela ajudou a construir. Amizades de décadas se despedaçaram. Pessoas que choraram com ela durante o tratamento de câncer, agora a tratavam como inimiga. Encontros que antes eram calorosos se transformavam em silêncios gélidos. Perdi pessoas que eu considerava família, ela confessou, a voz quebrando. Nas redes sociais, o linchamento virtual era diário. Não importava o que postasse. Podia ser foto de pôr do sol, lembrança de personagem, qualquer coisa. Os comentários vinham carregados de ódio, cancelamento, desejo expresso de que ela desaparecesse. Cássia, a mulher que nunca recuou diante de nada, dessa vez não podia simplesmente atuar para sair da dor. Não havia personagem para se esconder. Era ela, exposta, sangrando publicamente. Mas aqui está a complexidade cruel. Cássia não recuou. Mesmo pagando o preço mais alto de sua carreira, ela não se retratou. Não suavizou. Não pediu desculpas pelo que acreditava. Posso estar errada, ela disse, mas não vou fingir ser quem não sou só para ser aceita de novo. Essa teimosia, a mesma que a salvou na infância difícil, que a fez sobreviver ao câncer, agora a isolava completamente. O teatro que sempre foi refúgio se tornou campo minado. Colegas que antes a reverenciavam agora a evitavam como peste. E Cássia, a atriz que por décadas havia sido essencial, indispensável, insubstituível, descobriu que no mundo da arte política pode pesar mais que talento. O preço de suas convicções foi o mais alto possível. Solidão absoluta no meio que ela amava. Em 2025, aos 66 anos, Cássia Kiss vive uma realidade que poucos conseguiriam imaginar décadas atrás. A atriz que encheu teatros, que fez o Brasil parar diante da TV, que acumulou prêmios como poucos na história da dramaturgia brasileira, agora trabalha esporadicamente, longe dos grandes holofotes que um dia foram seu lar. Sua rotina é marcada pela simplicidade forçada. Vive discretamente no Rio de Janeiro, cercada não por colegas de profissão, mas por um pequeno círculo de amigos que permaneceram mesmo quando o mundo artístico virou as costas. Os convites para grandes projetos não chegam mais. O telefone que antes tocava incessantemente agora guarda longos silêncios. Mas seu legado artístico permanece intocável. Nenhuma controvérsia política apaga décadas de genialidade nos palcos e telas. As gravações estão lá, eternizadas, irrefutáveis. Cássia em Rainha da Sucata, devastadora em sua complexidade. Cássia em Navalha na Carne, crua em sua verdade brutal. Cássia em dezenas de personagens que ninguém mais conseguiria interpretar com aquela intensidade visceral. Estudantes de teatro ainda assistem suas performances como aulas de atuação. Críticos sérios, quando falam de história da dramaturgia brasileira, não conseguem ignorar seu nome sem perder credibilidade. Porque talento não é questão de opinião política, é questão de fato. E talvez seja aí que mora a tragédia mais profunda de sua história. Cássia Kiss provou que é possível ser simultaneamente genial e solitária. Reverenciada e rejeitada. Essencial na história da arte brasileira e irrelevante no mercado atual. Ela ainda atua ocasionalmente. Pequenas peças independentes, projetos de amigos que resistem ao cancelamento. E quando sobe ao palco, mesmo em teatros menores, com plateias reduzidas, o talento permanece intacto. A intensidade não diminuiu. A verdade continua sangrando de cada palavra que profere.
Eu não me arrependo, ela disse em entrevista recente, os olhos marejados, mas firmes. Perdi muito, mas não perdi a mim mesma. É impossível dizer se valeu a pena. Essa é a conta que apenas Cássia pode fazer nas noites silenciosas de seu apartamento, cercada por prêmios que testemunham glórias passadas e um telefone que não toca mais como antes. O que permanece inegável é isto. Cássia Kiss foi, e continua sendo, uma das maiores atrizes que o Brasil já produziu. Suas escolhas políticas dividiram opiniões, mas seu talento sempre uniu plateias em silêncio reverente. A mulher que transformou dor em arte por décadas agora vive sua maior dor fora dos palcos. Não há roteiro, não há diretor, não há final escrito. Há apenas uma atriz genial enfrentando as consequências de ter vivido com a mesma intensidade absoluta que sempre trouxe aos personagens. Sem meios termos, sem fingimentos, sem máscaras, e talvez essa seja sua performance mais corajosa. Simplesmente ser Cássia Kiss, inteira, em um mundo que exige que as pessoas se fragmentem para serem aceitas. E agora, a história se volta para você. O que resta quando o talento se choca com a política? Quando o legado artístico divide espaço com escolhas controversas? Quando uma das maiores atrizes do país se torna invisível no mesmo meio que a glorificou? Cássia Kiss nos ensina algo brutal, mas verdadeiro: que podemos ser simultaneamente brilhantes e solitários, celebrados e esquecidos, que o preço das convicções pode ser tudo o que construímos, mas também que integridade, certa ou errada, tem seu próprio peso. Deixe nos comentários sua reflexão. Vale a pena pagar qualquer preço para permanecer fiel a si mesmo? Ou há sabedoria em adaptar-se para pertencer? Inscreva-se para mais histórias de vidas reais que desafiam julgamentos fáceis. Porque por trás de cada legado existe uma pessoa sangrando escolhas que nós, espectadores, nunca teremos que fazer. Cássia Kiss, uma atriz genial, uma mulher inteira, um preço impagável